boa noite a todos. Que a doce paz do Cristo nos envolva a todos nessa noite, para iniciarmos a nossa noite de reflexão do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição A Luz Inextinguível. A caridade jamais se acaba. Paulo, primeira carta aos Coríntios, 13, 8. Permaneces no campo da experiência humana, em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaideces comumente são apenas ângulos necessários, mas instáveis da tua luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas, em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás um dia com extremas desilusões. A iminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é anticâmara de desencanto. A posição social é sempre um jogo transitório. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. A mocidade do corpo denso é floração passageira. A fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. A tranquilidade mentirosa é a introdução a tormentos morais. A festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. O abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Tudo ao redor de teus passos, na vida exterior, é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em qualquer lugar é teu advogado em toda parte. Pelo amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo, e alcançarás a glória eterna. Pai querido, nesta noite em que mais uma vez estamos unidos em teu nome, rogamos a presença amiga dos benfeitores espirituais da nossa casa, para que o entendimento das lições possam nos alcançar corações e mentes e nos ajudar na nossa transformação moral. Que Jesus, nosso querido mestre, nosso guia e modelo, seja a luz a clarear os nossos caminhos, seja a força a nos manter de pé, convictos de que somente com o nosso esforço nós conseguiremos vencer. Jesus querido, visita os nossos lares, os nossos familiares, onde quer que se encontrem. Visite os lares de tantos que sofrem, de todos aqueles que têm seu nome em nosso livro de prece, levando a cada coração o reconforto, a fé, a força necessária. Fica conosco esta noite, ampara a oradora que nos trará a palavra, para que ela seja inspirada, protegida e amparada, e a sua palavra nos atinja da melhor maneira possível, sanando as nossas dores, as nossas dificuldades. Fica conosco então e ampara-nos, protegendo-nos por toda parte. Que assim seja. Então, hoje nós estamos recebendo a nossa companheira Andréia, que falará para nós a respeito da temática do mês, que é família. Jesus te abençoe e te ampare, Andréia. Boa noite. Boa noite. Aí, gostei mais. Bom, nós... Sim. Nós precisamos aqui da assessoria na tecnologia, eu acho que é desse lado de cá. Então, enquanto a tecnologia está aí acontecendo, né, nós vamos
fazer assim uma pequena introdução do que é que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar baseados numa lição. Cadê você? Gente, desculpa aí, viu? Aí, muito bem. Agora nós chegamos, né? A proposta de hoje, então, que nós estamos trabalhando no mês da família. Hoje nós vamos falar no reino doméstico, o que acontece dentro dos nossos lares, né? E o lar como escola da alma. Essa proposta vem para poder mostrar para nós assim, vários aspectos com relação à nossa convivência familiar. E nós vamos iniciar com vamos dizer assim, com uma pergunta, né? E a gente gosta disso. Então, vamos iniciar com uma pergunta seguinte: sua casa é hoje um lugar de paz ou é um lugar de tensão? Porque dependendo da sua resposta, essa palestra talvez vai falar um pouco diferente para cada um. Dependendo de como nós convivemos, como nós encaramos o nosso recinto doméstico, nós vamos entender algumas coisas que nós tentamos trazer hoje. Certa vez, uma mãe procurou o Chico Xavier, ela estava muito angustiada. Então, ela tinha a seguinte pergunta: Chico, eu não aguento mais o meu filho. Ele é agressivo. Dentro da minha casa, eu não sei mais o que é ter paz. E aí, ela ainda disse o seguinte: eu acho que esse menino nasceu para me fazer sofrer. O Chico ouviu, ficou em silêncio, buscou a inspiração. Emmanuel, como sempre, né, com a inspiração para cada momento. E o Chico disse o seguinte: minha filha, esse espírito não nasceu para te fazer sofrer. Ele nasceu para te ensinar a amar mais. Então, essa proposta de hoje é para a gente entender que tudo passa pelo amor. Não o amor como nós conhecemos, como nós temos essa noção, vamos dizer assim. Mas o amor que transcende aquele amor que é maior do que as coisas que nós convivemos e com quem nós convivemos nos nossos defeitos, naquelas coisas que tantas vezes nos angustiam e nós reagimos ao invés de agir diante do outro. Infelizmente, nós, dentro do nosso recinto doméstico, quando nós temos a intimidade, a gente acha que a gente pode demonstrar o nosso pior. Por que a gente está falando isso? Porque geralmente a gente é intolerante com as pessoas de casa e somos educados com as pessoas de fora. Fora de casa nós somos ótimos. Todo mundo gostaria de conviver conosco. Mas, às vezes, dentro de casa, nós não somos essa pessoa. E aí, é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Quem somos nós no nosso recinto doméstico. E aí, nós vamos ver que o lar ele não é só um lugar, não é um local físico. É onde se desenvolve o nosso processo espiritual de experiência na nossa família. É o lugar onde nós criamos os nossos laços,
porque os laços são criados. Muitas vezes nós não vamos vir com tudo assim tão como a gente às vezes pensa, é um espírito afim, é um compromisso meu. Às vezes não, e nós vamos ver um pouco disso hoje, porque talvez aquilo que as pessoas que estão, vamos dizer assim, sob a nossa responsabilidade, mesmo que nós não sejamos os pais, no momento em que somos filhos, que somos irmãos, em algum momento futuro vamos constituir a nossa família, vamos ser pais, nós somos responsáveis por tudo o que nós irradiamos à nossa volta. E tudo que nós ajudamos a construir ou não é responsabilidade nossa. Então, dentro desse quadro aí, a gente vai poder ver que tem uma, vamos dizer assim, uma definição leiga de lar. Lar é onde sempre se é bem-vindo. Será que nós todos nos sentimos muito bem-vindos e confortáveis? Refúgio para correr quando tudo fica mal, né? Enquanto filhos, nós passamos, vamos dizer assim, por um perrengue na rua, fora de casa, mãe, né? Assim que a gente faz. Então, é por quê? Porque lá foi construído uma relação de confiança, onde você tem a oportunidade de voltar para um lugar seguro, que vai te trazer a orientação que você precisa no momento seu de aflição. Então, nós vamos ver que o lar, então, é esse local. E dentro da doutrina espírita, nós vemos que nós somos chamados a enxergar o lar de uma forma diferente. Vale a pena nós refletirmos na seguinte questão: será que é mais fácil para nós sermos nós mesmos fora de casa ou dentro de casa? Sermos nós mesmos. Porque sermos uma persona, como desenvolve do Joana de Ângeles aí nas obras, né? Nas obras psicológicas, você ser aquilo que você construiu para que o mundo veja e pense, olhe de você, é uma coisa. Aquilo que você é, aquele espírito que traz todas as dificuldades, os compromissos, os nossos defeitos, os nossos desafios, vamos assim dizer, é outra coisa, né? Então, normalmente, nós fazemos o quê? Fora, somos muito bacanas, somos a melhor convivência. Dentro, às vezes, nós não somos tanto porque nós nos deixamos ver de verdade quem nós somos. Então, quando nós pensamos aí, e foi através desse capítulo do livro Luz no Lar, que vale muito a pena a leitura, é o capítulo 5, ele chama No Reino Doméstico. E ele fala sobre várias variáveis, vamos dizer assim, do que acontece quando nós reencarnamos, né? Que tipo de pessoas nós encontramos, qual é o grupo familiar que nós estamos, quais os compromissos, geralmente são compromissos desafiadores, porque nós estamos num momento evolutivo da Terra, onde a boa convivência, vindo assim, né? Nós vamos vir dentro de um lar que tenha aí uma boa convivência, já é um pouco mais raro em função do nosso momento evolutivo. É porque não existe? Não, existe. Então, nós vamos falar um pouco disso também. Mas tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, tem a ver, então, com esses compromissos que nós fizemos antes. E para isso nós temos que pensar que, como não somos de hoje, como temos múltiplas vivências aí através dos séculos, estamos num momento em que nos é dada a oportunidade do convívio com um grupo que é o melhor escolhido dentro daquilo que é a nossa necessidade.
Algumas pessoas podem falar assim, esse tal de laboratório aí é muito bonito na fala, porque você não sabe o que eu vivo, você não sabe o que é isso, né? Cada um tem um porquê ou uma história de si para falar. Mas a gente precisa de pensar que Deus é a infinita misericórdia. Então, Ele permitiu uma coisa mais branda possível, aquela que você desse conta, aquela que você conseguiria vencer o desafio. E aí é o momento onde nós estamos vivendo. Ah, mas não poderia ser um pouquinho melhor? Será que nós mereceríamos, em primeiro lugar? E segundo, será que seria bom para nós se fosse um pouquinho melhor em termos daquilo que nós viemos fazer aqui? É uma pergunta que a gente precisa se fazer quando nós ficamos, às vezes, questionando as nossas convivências. Por que o nosso convivência é tão difícil? Por que eu estou em tal lugar? Por que essas coisas acontecem? Parece que acontece só comigo, né? Então, não. Nós temos uma novidade para contar, que isso não acontece só com cada um de nós. Isso acontece com todos nós. E aí, quando nós fazemos essa avaliação de onde nós estamos, nós vamos pensar, por onde andei, Senhor, que eu precisei de estar onde estou, ou, graças a Deus, estou no lugar onde estou. São pensamentos que são escolhas nossas, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que têm convivências difíceis e dão graças a Deus pela família que tem. Então, isso é muito particular e muito individual, né? Então, esse laboratório da alma, nós vamos encontrar, então, nesse capítulo 5, contando para nós que é ali o melhor lugar que Deus poderia ter escolhido nesse momento evolutivo para nós, né? E aí, nós vamos encontrar aí nas palavras de Emmanuel, Pensamento e Vida é um livro que vale muito a pena a gente ter para estudar. Não é um livro para ler e passar por ele, né? Os capítulos cada um trata de um tema. E aí, no capítulo da família, Emmanuel diz o seguinte: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Que o nosso passado está nos devolvendo. É isso que nós precisamos de avaliar quando nós pensamos que começamos, vamos dizer assim, a questionar as nossas convivências, né? Então, essa ideia, ela aparece de uma forma recorrente nos ensinos de Emmanuel. E aí, dizendo para nós o seguinte: não é onde tudo é fácil que nós estamos, é onde tudo é necessário, é onde nós precisamos estar para nós podermos nos melhorar, ter a chance de nós, vamos dizer assim, progredir um pouco mais. Não é por isso que nós somos criados? Para sermos, afinal de contas, espíritos bons, perfeitos, aí no futuro? Então, é sobre isso, né? Bom, ali faltou uma coisinha, mas tá bom. Nós trouxemos essa frase, porque antes tinha uma outra, tá? Mas eu acho que aconteceu algum problema técnico aí que ela subiu, mas não tem problema, não. Mas essa frase é uma frase que é muito trabalhada, vamos dizer assim, dentro da doutrina espírita. A família é o cadinho onde se forjam os sentimentos da alma. O que é o cadinho? O cadinho é o lugar de burilamento, é o lugar onde você vai trabalhar, que você vai pegar a ferramenta e vai forjar aquilo que precisa ser
feito e que precisa ser refeito. Porque como nós estamos pensando que estamos aqui em uma das nossas reencarnações, não é a primeira, não será a última, possivelmente, vamos saber, né? Nós não vamos saber. Então, nós, como tudo que nós dissemos, como não é fácil, então é o lugar onde nós temos essa oportunidade de nos melhorar. E aí, nós vamos ver que família não é obra do acaso. Há toda uma programação, nós encontramos nas obras espíritas muitos relatos aonde trazem para nós, dizendo que nós, muitas vezes, escolhemos onde nós estamos, escolhemos os nossos parceiros, os nossos pais. Existem, logicamente, as exceções, nós não vamos falar aqui das exceções, quando não nos é permitido escolher, mas, na maioria das vezes, nós pedimos aquilo que nós estamos vivenciando. E aí, nesse momento em que nós pedimos o que nós vivenciamos, só que a gente chega aqui e esquece que pediu. Vem o véu do esquecimento. E nós, ainda bem que ele tem, que ele existe, porque sem o véu do esquecimento nós nos lembraríamos do porquê, afinal de contas, estamos com quem estamos. E talvez nos não aguentássemos de vergonha, ou às vezes reavivando antigas emoções já razoavelmente trabalhadas. A gente fala razoavelmente por quê? Porque aqui nós estamos nesse mundo de provas. Por quê? Porque nós ainda precisamos sair do mundo espiritual, aonde nós dissemos, olha, eu aprendi a lição, né? Mas aí diz assim, olha, você precisa voltar, passar pelo esquecimento e provar que você aprendeu mesmo. Então, não é prova só de provação, mas é prova para você provar que você, primeiro para você mesmo, que aquilo que você trabalhou no plano espiritual e aprendeu, você realmente aprendeu. Ou quanto você aprendeu. Porque, às vezes, não aprendemos tudo e está tudo certo, porque nós estamos aí para evoluir. Quando a gente fala que está tudo certo, é porque cada um dentro do seu tempo, né? E não há como nós falarmos de tudo isso se nós não falamos um pouco desses aspectos aí da reencarnação. Então, ninguém nasce numa família por acaso. Não temos aquele pai, ou aquela mãe, ou aqueles irmãos ao acaso. Aí, cada um de nós aqui pode fazer um certo retrospecto da própria história, cada uma das pessoas que estão à nossa volta, e pensar, que será de compromisso eu tenho com fulano, com fulano, com fulano? Qual será o nosso compromisso com essas pessoas? É uma pergunta interessante, porque todos nós temos as nossas dificuldades. Irmãos que às vezes são mais desafiadores, filhos que são mais desafiadores, como nós trouxemos aqui a história da senhora que procurou o Chico. Então, se eu pudesse escolher, será que eu escolheria a família que eu estou nela hoje? Também é uma pergunta para a gente se fazer. Porque à luz da reencarnação nós escolhemos, ou pelo menos nós dissemos assim, eu aceito esse desafio, esse compromisso. Eu vou tentar resolver essa situação que eu deixei aí em algum momento. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, nós vamos encontrar, esse capítulo é o Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lá está dizendo assim, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Por quê? Porque nós temos uma existência espiritual só.
convivências reencarnatórias. Então, no item 18, o que diz aqui o Evangelho? Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, eles são fortalecidos, reapertados, muitas vezes. O princípio oposto é o que os destrói. Então, para a gente ver que os espíritos formam no espaço, continua o Evangelho, grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Quando nós falamos simpatia, nem sempre quer dizer no sentido que nós conhecemos a palavra simpatia. Porque às vezes a gente fala simpatia de uma pessoa ser simpática, boa, convivência. Não. Simpatia, muitas vezes, é a afinidade que a gente tem com determinados espíritos e, por isso, caminhamos juntos, né? Esses espíritos felizes de estarem juntos se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos, como na volta de uma viagem. Então, nós estamos vivendo um instante dentro da nossa existência espiritual. Quando a gente fala um instante, é o quê? Vamos viver 80, 90 anos? Vamos dizer aí que todos nós aqui vamos chegar a essa idade? Vamos dizer assim, perante a eternidade é apenas um instante. Então, para a gente ver que nesse instante, mesmo assim, nós podemos fazer muita coisa que nos compromete e a gente tem noção disso. Certo? Então, reforçando que o Evangelho diz, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. E quando rompidos, rompidos pela unicidade da existência. Certo? E a família, então, pela psicografia de Divaldo Franco, nós vamos encontrar palavras de Joana de Ângeles na obra SOS Família, que diz o seguinte: a família é o educandário onde as almas se reencontram. Se a família é o educandário, é a escola, estamos precisando de aprender a fazer várias coisas na nossa convivência para nós nos melhorarmos e sairmos dessa existência melhores do que nós aqui chegamos. E o que é uma das coisas, ou a principal delas? Amor. É amar. E o amor que nós estamos falando é a gente chegar mais próximo do conceito de amor, que ele é, vamos dizer assim, esse amor que transcende. Que não é o amor de quando a gente fala que está apaixonado por um namorado ou uma namorada, né? Não é o amor passageiro, com condições, que ele se rompe à medida que os nossos interesses são feridos. Quando nós, na verdade, precisamos de pensar em nós e pensar em condições para ficar com alguém, isso não é amor. Pode ser afinidade, pode ser assim, você gosta, pode ter uma série de nomes, mas o amor, ele é diferente. E aí, nós vamos ver que a vida familiar deve ser um lugar de segurança emocional, é o que diz Joana de Ângeles. De realização total e não o reduto, onde se vão descarregar o mau humor e as tensões do cotidiano. Então, a gente lembra de uma história de um homem que é um pouco uma lenda, né? Um homem que ele chegava e colocava na árvore do lado de fora um pacote. Quando ele chegava do trabalho, ele entrava, convivia com os filhos, com a família, e quando ele ia embora, ele pegava aquele pacote de novo e saía para trabalhar. Um amigo observava, né, esse fato acontecer e fez a seguinte pergunta para ele:
Por que você não leva para dentro aquilo que você leva para o seu trabalho? Pensando que fosse um instrumento, que fosse ferramentas, né? Por que você deixa do lado de fora? Ele falou, porque ali naquela sacola eu guardo todos os meus problemas, o meu estresse, as minhas frustrações no trabalho, as coisas que eu vivi no mundo lá fora, eu deixo tudo ali. Quando eu entro em casa, eu levo aquilo que sou eu. E aí eu vou conviver com os meus filhos, com a minha esposa. E aí, quando chega no outro dia, eu volto e pego o saco dos problemas para eu resolver lá fora, que é o lugar deles. Mas veja bem que acontece um fato muito interessante. Todos os dias, quando eu pego esse pacote, ele está infinitamente mais leve. Por que será? Porque os problemas que nós pensamos hoje, que eles são urgentes, que a gente se preocupa e tudo mais, às vezes eles vão se resolver sozinhos, às vezes são preocupações que não eram tão assim como a gente pensava. Então, o fardo fica um pouco mais leve quando a gente deixa para o outro dia. Lógico que nós não vamos deixar decisões, compromissos. Nós não estamos falando isso. O que a gente está falando é a gente deixar aquilo que nos estressa lá fora. Os nossos problemas, o nosso trabalho, etc. e tal, e entrar para conviver com a nossa família. Que bom que se todos nós conseguíssemos fazer isso. Deixar lá fora os nossos intempéries, levar para dentro de casa só o amor. E aí, com isso, a vida familiar seria, para todos nós, um lugar de segurança emocional. A gente sabe quantos desafios vários grupos familiares vivem. Pode, às vezes, não estar aqui entre nós, mas várias pessoas vivem desafios que nós não conhecemos. Nós que tivemos pai e mãe, bem ou mal, né? Que tivemos as nossas convivências, que tivemos um lar razoavelmente estruturado, que temos as lembranças que nós temos, que tivemos infância, muitas pessoas hoje não compartilham disso. E isso faz com que a gente pense que é, então, muito particular de cada um de nós. Não dá para a gente não pensar em reencarnação quando nós vemos tanta disparidade de histórias, de convivências, de oportunidades entre as pessoas. Não dá para poder a gente pensar que Deus vai gostar mais de mim e vai me permitir ter uma família estruturada e o João, que foi lá, meu colega de escola, né, que tem os pais separados, que a mãe abandonou e etc e tal. E ele, criança, o que é que ele fez aqui para que ele merecesse isso? Se nós pensamos que Deus é justo, bom, misericordioso, perfeito, amor, né? Então, tudo isso faz, quando nós começamos a trabalhar esse tema, família, que não é fácil para muitos de nós, a gente sabe disso, mas a gente precisa de pensar nessas coisas, que são as oportunidades que Deus nos dá, então, para nós convivermos. Os tipos de família, nós temos a família biológica, que são os nossos compromissos, aqueles que nós escolhemos, e a família espiritual, que nós vamos lembrar que antes de chegarmos aqui, nós tínhamos uma convivência no mundo espiritual. Encontramos amigos, nossos pais, irmãos de outras existências que muitas vezes se dispõem a nos auxiliar, já estão um pouco mais adiantados do que nós, mas falam, não, eu vou ficar aqui com você, você vai, pega na nossa mão, você nos dá a força que nós precisamos para nós vencermos o desafio atual. E aí, com isso, nós conseguimos, afinal de contas, nesse emaranhado aí que nós vivemos, ter essa oportunidade bendita de poder caminhar e nos melhorar. Porque à medida que nós nos melhoramos, que nós avaliamos essas coisas, nós também melhoramos o ambiente à nossa volta e, por conseguinte, as pessoas à nossa volta. O que as pessoas, mas né, eu tenho aí uma família difícil, é muito difícil a convivência, né?
O que a pessoa vai fazer com aquilo que você está ofertando não está na sua escolha, não está na nossa escolha. Nós tentamos fazer o melhor, somos honestos, tentamos ser aquilo que de praxe nós deveríamos de ser mesmo, né? Que é ser bom, que é ser caridoso com as pessoas. E quando a gente fala caridade, nós não estamos falando de caridade material, estamos falando da caridade enquanto espíritos, que nós sabemos que quando nós somos bons, quando aquilo está nos ferindo, isso é um tipo de caridade. Talvez nós não estamos sendo muito caridosos conosco, mas é um tipo de caridade, né? É só, vamos dizer assim, um exemplo. Então, nem toda convivência nasce do amor pronto. Então, isso vem para nos transformar. Nós sempre ouvimos as falas aí de Divaldo e outros, né? Que sempre tem palavras ou tem psicofonia de Bezerra de Menezes, o mentor da nossa casa. E nós pegamos essa frase que a gente achou que tem tudo a ver com, é bem apropriada para o momento. Ninguém é colocado em nosso caminho sem uma razão divina. Nossa família, não existe uma razão divina para que nós estejamos onde nós estamos. E isso é uma coisa para a gente refletir a cada vez que nós tentamos, às vezes, isso não vai dar certo, eu vou me embora. Olha, às vezes é preciso ir embora. Às vezes é preciso se afastar das pessoas que não somam, né? Existe um ditado popular, né? Se não soma, some, né? Mas não é bem assim. Porque quando se trata da nossa família, não tem essa coisa de ir embora, porque você já está em casa. Não tem como você ir embora, né? É como a ilusão que nós temos de que nós estamos jogando lixo fora. Nós não jogamos o lixo fora porque o planeta é a nossa casa. Então, nós estamos em casa mesmo. Então, isso faz com que a gente reflita sobre a forma como nós lidamos com cada um dos nossos desafios. E aí, nós temos aí os nossos compromissos, e com eles nós vamos lembrar que temos o compromisso de reparar aquilo que nós viemos aqui fazer, seja por compromissos ou o que for. Viemos também para aprender. Aprender a conviver, aprender a amar, aprender a ser melhor. E nós viemos também para aprender a amar. Nós viemos para poder reparar os nossos compromissos que temos uns com os outros, às vezes reparar situações que nós temos difíceis, que nós criamos para nós mesmos, compromissos criados. Nós viemos também para poder aprender, porque a vida ensina, mas só aprende quem quer. Só aprende quem se coloca a trabalho para aprender. Não tem como nós aprendermos de outra forma. E aprender a amar. O aprender a amar é de acordo com a nossa convivência e com o que nós temos para oferecer. Porque às vezes nós não temos muito. E as pessoas não dão aquilo que não têm. Elas dão aquilo que elas têm. E o que elas têm é insuportável, não é bom para nós, é hora da gente pensar o que é que fez com que nós estivéssemos onde nós estamos, nesses compromissos. E aí nós vamos trazer aqui vamos dizer, uma história que é agora uma senhora que procurou o Divaldo, ele conta em uma das palestras dele, e ela falou o seguinte: Divaldo, eu não amo mais o meu marido. Nosso lar
agora virou um campo de batalha. E ela fala com ele: eu vou desistir, eu vou embora, eu não aguento mais. Mas Divaldo, inspirado por Joana de Ângeles, que tem sempre essas reflexões sobre relacionamentos em várias obras, em várias situações, né? Ela diz o seguinte: o amor que você precisa construir é maior que aquele que você perdeu. É a resposta que Joana inspira e diz para Divaldo. Diz para ela que o amor que você precisa construir é maior do que o amor que você perdeu. Então, dizendo para nós o seguinte: quando nós estamos numa situação, nós estamos nela porque temos condição de estar. Ah, é interessante, é bom estar? Não, não é. Mas temos condição de estar. E aí, nós vamos ver sobre esse aspecto da convivência em família. E se for uma oportunidade que nós estamos perdendo? Se não for, vamos dizer assim, um problema. Vamos dizer que seja um convite para que nós, afinal de contas, vamos dar uma oportunidade para o nosso melhoramento. Ou o daquele que veio comigo. Porque, às vezes, aquela pessoa que está comigo, ela veio e ela precisa de determinadas características minhas para que determinado segmento de situações aconteça. E os desafios estão aí. Podemos pensar assim: por que que é difícil? Dá para poder a gente pensar? Por que que é difícil? É difícil porque nós temos muita dificuldade. E nessas dificuldades, nós falamos da impaciência, parecendo até que a gente fala assim: eu estou sem paciência. Você não tem jeito de você perder aquilo que você não tem. Né? Eu perdi a paciência. Não, você nunca teve. Na verdade, você está precisando trabalhar para você ter. As cobranças que nós fazemos do outro, de acordo com aquilo que nós esperamos que o outro seja. Queremos que os outros sejam o nosso molde. Aquilo que nós fabricamos na nossa cabeça. Silêncios, a falta de escuta, a falta do diálogo, e nós poderíamos dizer outras coisas mais que dificultam a convivência. E quando nós falamos aqui, estamos hoje priorizando falar sobre a convivência em família, mas vamos lembrar que na convivência do dia a dia, nas nossas amizades, né, nos nossos relacionamentos em outros lugares, isso também serve. Porque também não estamos no trabalho que nós estamos à toa, não estamos do lado daquele colega de trabalho difícil à toa, não estamos perto das pessoas à toa. Mas também nós podemos pensar que o lar é onde mais se ama e onde mais se fere. É essa dualidade que nós convivemos e viemos com um compromisso para que a gente possa entender que o outro ele é um espelho. Quando eu digo assim: você está insuportável, eu posso procurar em mim aquilo que está fazendo com que eu veja que o outro está insuportável, porque às vezes sou eu que estou insuportável. Né? Você está uma pessoa muito devagar. Será que não sou eu que estou querendo uma coisa depressa demais para o outro, que não tem essa velocidade? Então, são questões para a gente pensar, porque o outro mostra muito daquilo que nós somos e que reflete no outro e na nossa convivência. Tá? E aí, nós
vamos ganhar quando nós convivemos, estamos ali nas labutas. Ou nós vamos escolher a convivência que faz com que a gente evolua. Nós vamos querer atrair somente aquelas coisas que nos apetecem, ou nós vamos evoluir entendendo assim, olha a diferença. Um vaso fechado diz assim, eu sei tudo, tudo passa à sua volta. O conhecimento não tem jeito de entrar. Mas quando eu me coloco à disposição e falo assim, estou errando. O que eu posso aprender na vida com isso? Eu abri a minha mente e o meu coração para dar a oportunidade de aprender a ser melhor. É simples assim. Às vezes a gente acha que não, mas é simples assim. Mas como que faz isso? Alguém tem ideia de como é que a gente faz isso? As ferramentas que nós temos à nossa mão. A evangelioterapia. Gosto de colocar essa coisa que é uma coisa que a Severina fala muito, né? Evangelioterapia. O evangelho no lar. Mas não é um evangelho no lar, porque a gente já teve a oportunidade de vivenciar um evangelho assim, que a gente pega lá a lição e tenta pegar lá, tá vendo aqui? Isso aqui é para você. Nunca é para você, é para o outro, né? Por quê? Porque eu acho que eu sou dona da verdade. Então, eu sei tudo em que você erra. E nesse momento que eu faço isso, eu não estou analisando onde eu erro, onde eu posso melhorar, onde eu posso ser uma pessoa melhor. É algo que a gente precisa de analisar. No Evangelho está lá, estão lá todas as respostas. É muito interessante quando a gente está numa situação qualquer e que com fé a gente pega o livro e fala, olha, eu preciso de uma palavra que me dê uma luz, eu não sei o que fazer, eu estou perdida ou eu estou perdido. Você abre, é impressionante como a lição fala com a gente. Você abriu aleatoriamente, entre aspas, porque esse aleatoriamente, com certeza, veio dizer alguma coisa para você. Então, o Evangelho não é só também nesse aspecto que nós estamos falando. Por que o Evangelho no lar ele é importante? Porque nós vamos convidar Jesus para dentro da nossa casa. Para a nossa casa física, para a nossa casa íntima, para a convivência nossa espiritual. Nós vamos chamar os bons espíritos. Nós vamos melhorar a nossa vibração. Se eu estou com raiva ou eu estou com algum ressentimento, sentindo de novo um monte de coisa, geralmente a gente não ressente coisa boa, a gente só ressente coisa ruim, né? Então, esse é o momento que nós temos para poder harmonizar, tanto quanto possível, tanto quanto nós permitimos, o nosso lar. É muito simples. É pegar um copo com água. Não acontece que eu não tenho ninguém em casa, eu moro sozinha, ou eu não tenho ninguém que goste dessa prática em casa. Faz sozinho, em voz alta. Lê um pequeno trecho de uma lição, faz uma prece, pode ser breve, não precisa, mas eu não sei fazer prece. Pode fazer uma oração do fundo do coração. Leia a lição, reflita sobre ela e encerre com uma prece, pedindo que o nosso companheiro espiritual, que todos nós temos, esse que é da nossa família espiritual e que muito possivelmente hoje, se a gente não sabe quem é, não se lembra desse espírito, ele está ali torcendo por nós e intercede a Deus por nós. E nos ajuda, e nos inspira, e nos ampara.
em tantas situações. É preciso ter essa prática para que nós coloquemos, então, essa oportunidade bendita dentro da nossa casa. Além disso, as preces, seja em que momento for. Nós vamos encontrar, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que vos pedirdes. Crendo, nós vamos conseguir a consolação que nós precisamos, o amparo que nós precisamos, a força que nós precisamos para poder seguir adiante. Porque a oração, segundo Meimei, nem sempre nos retira do sofrimento. Porque a gente pensa assim, eu vou orar e tudo vai passar. Não, não vai. Mas sempre nos reveste de forças para nós darmos conta daquilo que está nos acontecendo. E mais uma ferramenta é o perdão. O perdão, ele é muito poderoso quando ele acontece de verdade. Mas a gente sabe que é uma das coisas mais difíceis da gente fazer sinceramente. Aquele perdão que vem de dentro não é esquecer, né? Isso também é fala do Divaldo, esquecer-se Alzheimer, né? Na verdade é o quê? É você não lembrar o fato mais sofrendo. Eu sou capaz de relatar o fato, mas eu não vivo aquela mesma emoção de ressentimento, de mágoa que me feriu em algum momento. Então, o perdão, em algum momento, ele será necessário na nossa caminhada. É bom que a gente consiga, enquanto estamos aqui a caminho. Porque pode ser que a gente não vai estar com quem nós precisamos de nos reconciliar. Então, essa é só uma das possibilidades. Pode ser também que eu vou perdoar sinceramente, a pessoa não me perdoa, aí já não é comigo. Eu já tentei, já fiz todo o esforço para vencer em mim essa dificuldade. Então, é preciso tentar sempre estar trabalhando dentro de nós as nossas dificuldades com relação ao perdão. Então, dentro do lar, temos os laços de afinidade, que vão além da consanguinidade. A verdadeira família é unida pela afinidade de sentimentos e propósitos espirituais, que persistem após o desencarne. Isso por quê? Porque muitas vezes nós vamos lembrar daquelas pessoas que não têm família e convivem com outra família que às vezes cuidam e amam até mais do que a família de origem. Pessoas que às vezes são nossos amigos, nossos afetos, que nos acolhem e que são, a gente costuma dizer assim, fulano tem um abraço que parece voltar para casa. É aquela pessoa que acolhe de verdade. Então, a verdadeira família é aquela que é unida pelo Espírito e não pelo sangue. Mas nós vamos aqui recordar brevemente que nós falamos aqui de compromissos, falamos do perdão, do ressentimento, da mágoa, da necessidade de nos melhorar, das convivências difíceis. Mas nem todo reencontro nasce da dor. A gente vai lembrar que nem toda família é apenas resgate. Há também famílias que vêm com pessoas que têm afinidade espiritual, que são amizade entre almas e que pedem e é concedido que venham dentro de uma mesma família para dar o suporte um ao outro naquilo que veio aqui fazer. É um amor construído, reencontros felizes. Eles não são muito comuns. A gente ouve muito isso, né? Não, isso, com certeza, quem é da sua família, você pode olhar que você tem um compromisso com ele.
Às vezes o compromisso não é um compromisso, é um compromisso o quê? De união, de amizade, de você ser o suporte do outro. Então a gente tem as nossas almas afins. São aquelas que vibram na mesma sintonia, que compartilham valores semelhantes aos seus, que se fortalecem mutuamente e que desejam permanecer juntos para que possa participar do sucesso do outro. Essas pessoas, esses espíritos existem. Então vamos pensar que dentro da nossa família, e a gente pode pensar na nossa mesmo, né? Eu sou a 7ª de 9. Então, são 9 universos dentro, mais o pai e a mãe, 11. Então, são 11 universos que se encontraram nessa existência. Será que todos eles são resgate, compromisso, rota de colisão, ou isso, né? Será que todos eles? Será que não tem alguém que veio para poder ser o suporte, para poder tentar ver o que pode ser feito por aquele que às vezes não se deu tão bem, né? Com relação à sua evolução moral, espiritual? Que às vezes a gente fala assim, não se deu tão bem, logo as pessoas pensam na parte material e financeira, né? E não. Às vezes as pessoas não se dão bem moralmente. E aí é saber por que nós estamos num determinado grupo e se temos essas pessoas. Vibram na mesma sintonia que nós? Agora, se a gente acha que o outro está numa má sintonia e nós estamos juntos ali, você tem que pensar na sintonia que você está junto com ele. É bom a gente prestar atenção nisso. E aí, como nós dissemos antes, nós temos a nossa família material, que é essa que nós conhecemos, e a nossa família espiritual. São aqueles laços que transcendem. Tem várias obras aí, inclusive a obra Nosso Lar, de André Luiz, que fala, né, que destrincha bastante de uma boa convivência, né? Laços que transcendem tempo, matéria e existência física. E aí, é possível reencontros felizes como esse? Aí você vai falar assim, mas aí nesse filme ele desencarnou. Mas quem disse que não foi um encontro feliz, enquanto eles aqui estavam? Que não se amaram e que não se reencontraram, mas tinha tempo para poder ficar, né? Então, alguns espíritos voltam juntos também, por amor. Nem tudo é dor. O objetivo da evolução não é que nós fiquemos num movimento de resgate eterno. Você talvez não merecia essa dor, mas precisava dessa travessia. O objetivo da encarnação não é nós ficarmos eternamente falando que viemos aqui resgatar alguma coisa. É em algum momento nós começarmos a nos melhorar e viemos aqui também para progredir, para aprender, para ajudar, para auxiliar. A gente não vem só para ser ajudado, né? E a sua família? Uma mesma família que pode ter tantos vínculos diferentes? Existem almas que Deus aproxima para que aprendam a se amar. Mas também existem almas que Deus reúne novamente porque já aprenderam a se amar. Então, isso faz com que eles possam se reencontrar num outro momento em que tudo fará com que, vamos dizer assim, vai tudo conspirar e vai tudo evoluir para que as coisas evoluam melhor e que as pessoas saiam daqui melhor do que chegaram. Creio que é esse o objetivo de todos nós. Sairmos dessa existência melhor do que quando aqui chegamos. O que nós estamos colocando na nossa malinha para nós chegarmos no plano espiritual?
estamos falando que podemos alcançar 90 anos. Podemos, todos nós hoje, né? A longevidade aí é uma realidade. Mas, e se acontece da gente não saber e a gente ser chamado um pouquinho antes do que a gente pensou? O que nós podemos fazer ainda hoje, ainda nesta caminhada, para nós melhorarmos o ambiente da nossa casa, o nosso ambiente à nossa volta? Porque talvez hoje ainda estejamos aprendendo a amar dentro do nosso lar, mas o objetivo da evolução não é permanecermos eternamente em resgate. Não nos esqueçamos disso. O objetivo é que um dia nossos reencontros deixem de acontecer pela dor e passem a acontecer pela alegria de estarmos juntos novamente. Um encontro leve, porque o lar, ele pode sim, se tornar esse reencontro de luz. O convite, então, que nós deixamos é esse. Transforme o seu lar em um templo de amor. Agradecemos a oportunidade de aqui estar e rogamos a Jesus que esteja conosco em todas as nossas horas, nas nossas convivências diárias e em todos os momentos em que nós possamos nos melhorar e ser auxílio e ser a mão estendida para aqueles que estão a caminho conosco. Gratidão, Andréia, pela reflexão e que nós tenhamos forças em nós de não perdermos a oportunidade da escola que é o lar, que é a família. Né? Nós não podemos perder essa oportunidade, porque Deus é sábio. Deus sabe exatamente o lugar em que nós necessitamos estar e cada um de nós está onde necessita. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Né? Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus por todo esse aprendizado, por essa oportunidade que cada um de nós teve aqui de refletirmos sobre o nosso ambiente familiar, sobre as relações com essas pessoas que estão aqui para aprenderem conosco, nos ajudar na caminhada nesta encarnação. Então, que Jesus possa, nesse momento, abençoar aos lares de cada um de nós, que possam os benfeitores amigos irem em nossos lares e deixar lá as vibrações amorosas, harmoniosas, a fim de que nós possamos nos reequilibrar no ambiente familiar. Que cada ente querido possa ser amparado por Jesus, pelos benfeitores espirituais, e que receba cada um deles em si a serenidade, o equilíbrio, a força, a fé e a coragem de vencer as suas próprias fragilidades. Que Jesus abençoe a esta casa de Dr. Bezerra de Menezes, que é um posto de trabalho ao seu dispor. Que abençoe a todas as atividades aqui realizadas e a cada trabalhador que de boa vontade vem aqui doar o seu tempo. Que abençoe a cada irmão cujo nome se encontra nos nossos livros de prece. E que todos possam se sentir amparados nos braços de Jesus. Sê conosco sempre, divino amigo, e que nós sejamos dignos de estarmos na sua presença. Que assim seja. Graças a Deus.